students. How are you today? Are you great? Are you excited to our class? E aí, galera, como é que vocês estão? Estão empolgados para a nossa aula de hoje? Gente, eis-me aqui novamente, professora Ariane, trazendo mais um assunto turbinado de inglês para vocês, tá bom? Vamos aprender hoje um pouco sobre os modal verbs. Na verdade, nós vamos aprender um modal verb, o can, que também tem uma variação aí para o could. Então, vamos entender um pouco o que é esse modal verb, para que serve, onde é que eu uso, tudo bem? Então, vamos embora, vamos lá. Compartilhando a minha tela com vocês, eu tenho aqui o meu PowerPoint, que já está trazendo o modal verb, can and could. Então, afinal de contas, o que é isso, né? O que é modal verb ou verbos modais em português? Os verbos modais normalmente acompanham os verbos principais, em inglês, main verbs, para expressar algum sentido específico na frase que eles estão incluídos, acrescentando a essa frase uma segunda ideia, que pode ser de capacidade ou habilidade, possibilidade ou permissão, no caso do can ou could, tá? Can pode ser traduzido como poder ou conseguir. E a gente vai entender aí onde é que a gente vai encaixar o verbo poder ou conseguir quando a gente for tentar traduzir uma frase em inglês, ok? Então, eu posso utilizar o can para expressar a palavra em português poder ou a palavra conseguir. Let's see, vamos ver onde é que a gente aplica cada uma delas? Examples, os exemplos aqui, quando eu utilizo can para expressar capacidades e habilidades. Aqui eu traduzo can como conseguir, é a melhor maneira de traduzir esse verbo quando eu quero falar sobre capacidade e habilidade, é melhor traduzir por conseguir. Observemos. My brother can play basketball. A gente tem aqui o can como modal verb e o play como main verb. O play aqui está exercendo o papel de verbo principal, tá? Olha só a tradução. Meu irmão consegue jogar basquete. Se eu colocasse o verbo poder aí, ia me dar mais uma ideia de permissão do que de habilidade em si, né? Então, assim, quando eu coloco o verbo consegue, eu deixo mais marcado que é uma capacidade, uma habilidade que ele tem de jogar e não necessariamente uma permissão. Eu corto meio um pouco essa ambiguidade. Can you play the piano? Olha só, agora o modal verb veio no começo da frase, né? Que estranho. Por que será que ele veio no começo da frase? A gente vai já ver isso aqui. Então, a pergunta é, você consegue tocar piano? Você consegue significa se você tem a habilidade. Em português, em alguns momentos, a gente pergunta assim, né? Você sabe tocar piano? Na nossa língua, a gente utiliza essa construção. Mas em inglês, não. Em inglês, eles utilizam o verbo can, que significa conseguir. Então, nesse caso aqui, significa conseguir. Então, fica bem mais tranquilo deles compreenderem. Se você perguntasse com o verbo saber mesmo, do you know, play the piano, para eles não ia fazer nenhum sentido, tá? Então, sempre que você quer perguntar sobre uma habilidade ou capacidade de alguém fazer alguma coisa, você utiliza o can ou could, dependendo do momento que a gente também vai ver mais adiante. He can't jump that obstacle. Ele não consegue pular esse obstáculo. Então, deve ser um obstáculo muito difícil, ele não consegue. Can't, o can apareceu com uma coisinha diferente aí. Na verdade, aqui eu não tenho só o can, eu tenho o can com a partícula not para indicar a negativa de uma frase. E eles vão se juntar e formar o can't, que é uma forma contraída, contracted form, tá? E aí, esse can, tá? Ele vai se juntar com esse not, formando a palavra cannot. Também tem essa outra formazinha de falar que, na verdade, é a forma direta, a forma extensa. Esse can't já é uma forma contraída, vamos ver mais adiante também. Possibilidades, exemplos do can indicando possibilidades. It can be very cold here in winter. Pode fazer muito frio aqui no inverno. Olha como olha só como dá uma ideia de incerteza, dá uma ideia de que eu não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Então, quando eu tiver essa ideia de incerteza, possibilidade.
Second sentence. Can scientists find healing for this disease? Os cientistas podem encontrar a cura para essa doença? Então, não sei, não tenho ideia, é uma possibilidade. Maybe they can't come tomorrow. Talvez eles não possam vir amanhã. Então, mais uma vez, não tenho certeza, marcado pelo maybe, que é o talvez. Então, como é que eu vou ter certeza de que isso vai acontecer ou não? Né? Não tem como. Então, possibilidade. E aqui alguns exemplos do can como permissão. Olha só essa frase. My parents said I can play games after homework has done. Meus pais disseram que eu posso jogar após fazer o dever de casa. Então, significa que eu tenho permissão para jogar depois dessa obrigação. Né? Tá vendo a ideia de permissão aqui na frase? Vamos ver para a pergunta, né? A forma interrogativa. Né? Can I go to the grocery with you? Grocery não é grosseria, tá? Grocery é mercado ou supermercado. É uma palavra falso-cognata, parece muito com a palavra grosseria em português, mas na verdade não tem nada a ver. So, can I go to the grocery with you? Posso ir ao mercado com você. Ideia de permissão. You can't stay here without using a mask. Você não pode ficar aqui sem usar máscara, né? Então, aqui eu já não estou pedindo nem dizendo que a pessoa tem permissão. Eu estou dizendo que a pessoa não tem permissão para ficar caso não esteja cumprindo essa norma. Então, mais uma forma de indicar permissão, de um modo geral. Tanto para dar ou pedir permissão, quanto para indicar que a pessoa tenha permissão ou não tenha permissão. O could, what's the difference? Qual é a diferença do could para o can? Na verdade, quase nenhuma. O could e o can, eles podem ser usados igualmente em uma frase, mas o could, ele é mais formal, né? Ele seria traduzido para o poderia, né? O poderia, esse iria dar uma ideia de distanciamento, mais formalidade, mais polidez na fala, enfim. E também pode indicar ações do passado, utilizando o verbo, como se fosse o passado do can. Né? Então, essas ações no passado, quando eu quero remeter ao passado e eu preciso utilizar o can, eu não uso o can, eu vou usar o could. Vejamos. I could do nothing for her. Eu não poderia fazer nada por ela. Então, eu não tive a possibilidade de fazer nada por ela. Dá uma ideia de passado, algo que aconteceu recentemente no passado e eu estava explicando que não tive como fazer nada. Então, nesse contexto, could está indicando passado. Could you close the door, please? Poderia fechar a porta, por favor? Aqui eu já não estou marcando passado, não tem nada disso. É só uma maneira formal, né, gentil, de pedir um favor a alguém. We couldn't invite anyone. We're in a social isolation. Nós não podíamos convidar ninguém. Estamos em um isolamento social. Também marca tem uma marca de passado aqui. We couldn't invite anyone. We're in a social isolation. Couldn't aqui está dizendo que essa ação do passado, né? Eu devo ter feito uma reunião, não pude chamar ninguém. Não pude. Eu não poderia ter chamado ninguém. Tá? Então, é nessa ideia. Forms. Agora vamos para a parte, né, mais estrutural das sentenças. Então, como é a forma afirmativa, a maneira afirmativa de construir uma frase utilizando can ou could, tá bom? Primeiramente, eu tenho o sujeito, que é o subject. Aqui eu escolhi Ellen. Depois, eu tenho o modal verb, que é o can. Em seguida, o main verb, eu coloquei aqui dance. E um complement, que eu coloquei for hours. Então, a sentença ficaria Helen can dance for hours. Not hours. Can dance for hours. And Ellen pode ou consegue dançar por horas. Aqui, tanto faz eu colocar um como o outro, tá? Mas o verbo conseguir é sempre mais adequado para indicar a habilidade. Negative form. Como é a forma negativa? Lembra da partícula not, que eu já falei? Então, eu tenho aqui um sujeito, o modal verb can, e o not vem logo em seguida, para dizer que é não. Isso daqui, não. Tá? Então, we can not, o quê? Aí tem o main verb.
Hang out, eu coloquei aqui um phrasal verb, né, que significa sair, hang out, e um complement, with your friends. We cannot hang out with our friends, I'm sorry. E aqui o can com o not pode ser cannot ou can't, que é a forma contraída, conforme já vimos. Nós não podemos sair com os nossos amigos. Fica a tradução da frase. A forma interrogativa, tá? Normalmente, aqui, esse tipo de estrutura, ele é muito visto em yes, no questions. E a forma interrogativa, ela geralmente traz o can no começo da frase, como a gente viu lá nos exemplos. Então, a forma vai ser pelo modal verb iniciando, can, o subject, aqui eu escolhi o you, o main verb, aqui eu coloquei o play, e o complement, que eu coloquei the guitar. Você consegue tocar violão? Can you play the guitar? Então, olha só que nessa pergunta eu tenho uma sugestão. Então, eu estou meio que sugerindo que você talvez saiba tocar violão. Então, você pode responder, oh, yes, I can. Sim, eu consigo. No, I can't. No, não, eu não consigo. Tá? Então, por isso que é chamado de yes, no question. Take a look to that conversation. Vamos olhar aqui para essa conversazinha aqui, esse dialogue, e entender como é que funciona a yes, no question dentro de um contexto. Esse dialogue, na verdade, se passa dentro de um supermercado, de uma loja, na verdade, e a mulher está querendo comprar um mug, que é uma caneca, só que ela não consegue alcançar a prateleira e pede para alguém gentilmente pegar esse mug para ela. E vamos ver o que vai acontecer. I can't reach this mug. Excuse me, sir. Can you get this mug to me, please? Yes, I can't. What mug do you prefer, the blue one? Yes, please, the blue is perfect. Can you pack to me, please? No, I can't, I'm sorry. Oh, I see. Don't you have any packing? Actually, I don't work here, ma'am. Então, ele está dizendo que não trabalha no lugar. O que ela pediu? Poderia pegar esse mug para mim? Can you get this mug to me, please? E ele diz, yes, I can. Sim, eu posso. E depois ela pergunta, can you pack to me, please? Você pode empacotar para mim? Ele diz, no, I can't. E o motivo? Porque ele não trabalha no local. Tá? Então, fica assim a distribuição da yes, no question dentro de um contexto. Tá vendo como é simples? Let's practice. Agora aqui vamos responder essas perguntas, né? Utilizando os pronomes necessários. Então, eu tenho Mr. Stevens, mas eu tenho um pronomezinho que vai substituir Mr. Stevens, né? Could Mr. Stevens finish the report on time? Então, o Sr. Stevens conseguiu terminar o relatório no tempo certo? E ali eu tenho yes, Mr. Stevens é he, porque é um homem. He could. Se eu comecei com could, eu vou responder com could, tá certo? Could they go shopping? Eles podem fazer compras? Aqui eu tenho no, então significa que eu preciso dar uma resposta negativa. O they já tem o pronome aqui, né? Então, no, they could not ou couldn't, que é a contracted form de could com not. Então, também tem uma forma contraída para essas duas, aliás, tanto para o could quanto para o can, eu tenho formas contraídas junto com o not. Can a bat fly? Um morcego pode voar? Yes, it can. Então, a bat é um animal, eu vou utilizar um pronome neutro, que é o it, que eu uso para objetos, fenômenos da natureza e animais. Can you speak Spanish? Você consegue falar espanhol? No, I cannot ou I can't. So that's all for today, people. Então é tudo por hoje. Vejo vocês depois. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. And see ya. Bye, bye.